Bem-vindos a mais uma conversa. Hoje recebemos a Inês, bem-vinda. A Inês Marques decidiu seguir a profissão quando aos 7 anos esteve internada. Assim, médica especialista em pediatria, pós-graduada em medicina desportiva, com especial interesse na área da promoção da saúde, sobretudo ao nível da atividade física, hábitos e ambientes saudáveis. É mãe de 2 filhos, não vive sem um bom café e precisa de música em todos os momentos. Todo lado. Aliás, estudou no Conservatório de Música e adora cantar. Ainda sobre as coisas que gosta. Bacalhau à Brás e um cheiro a terra molhada. Ai, maravilhoso. Então convido-te a estar aqui na Adoro. quinta num belo dia de chuva. Hoje adoro. não calhou, mas num dia de chuva. Adoro. Acreditas que os bebés não nascem com livros de instruções, mas alguns pontos podem ajudar na sua compreensão, nomeadamente respeitar os seus timings, tendo em conta a dinâmica de cada família. Então vamos começar exatamente por aí. Aqui na quinta levamos muito a sério este respeito pelos tempos de cada criança, seja na questão da fome, da sesta ou das próprias necessidades fisiológicas de cada um. E de que forma, como pediatra, é que tu vês esta questão que referes como sendo imperativa pelo respeito pelos timings de cada um? Eu acho, antes de mais, agradecer o convite e estar aqui com vocês, é um gosto. Em relação aos timings de cada criança, isto é fundamental. Porquê? Porque nós tendemos sempre, como eu costumo dizer, quase a encaixotar as crianças. As crianças têm todas que fazer a aprendizagem da mesma forma, têm todas que dormir na mesma hora, o mesmo número de horas. Isto é uma pergunta que os pais fazem imenso na consulta, que é: quantas horas é que o meu bebê deve dormir? E eu às vezes faço uma coisa muito engraçada, que é mostro-lhes um gráfico que tem uma variação quase de 10 horas entre o mínimo e o máximo que aquela criança na mesma idade deveria dormir, para lhes dar a noção de que a variação é tão grande, as necessidades tão diferentes, que temos mesmo que perceber a criança que temos à frente. E a ideia do não vem com o manual de instruções é exatamente isso, que é, nós não sabemos o que é que aquela criança nos vai trazer, nós sabemos mais ou menos o que é que podemos esperar em cada etapa, mas vamos ter que nós nos adaptar às rotinas e às necessidades fisiológicas daquela criança para podermos intervir com ela e ganhar com ela. Um exemplo muito prático, não sei se vocês devem sentir aqui também um bocadinho, que é, os pais às vezes querem muito que eles tenham horários fixos e que a rotina das crianças se adapte à rotina da família de forma rígida. E muitas vezes o que eu sinto depois quando eles chegam é que partilham: não dá, porque nós não conseguimos fazer nada, porque às tantas horas ele já está super cansado e então nós já não conseguimos fazer. Então regra já ali, inverto os papéis e digo: então porquê é que vocês não vão mais cedo? Ou porquê é que vocês não habituam a estar a dormir confortavelmente num sítio em que haja barulho? Assim vocês podem usufruir na mesma, ele tem a sua rotina num espaço em que também não lhe vai fazer confusão. E portanto, falando do sono, falando da alimentação, falando até da própria forma como eles encaram o acordar, como encaram as tarefas depois quando são um bocadinho mais crescidos, é muito importante perceber que a individualidade de cada criança e o seu espaço e o seu tempo vão ser fundamentais para que elas possam crescer, no fundo, como uma criança feliz. Okay? Porque se nós quisermos encaixotá-los e catalogá-los e que eles façam tudo no mesmo tempo, sem dar asos a que tenham os seus próprios timings, vamos acabar por falhar e vamos acabar por sentir que estamos a falhar. E eu digo aos pais: não, vocês não estão a falhar, vocês são os melhores pais que a criança pode ter. Vocês só têm que aprender a melhor forma de funcionar com ela. Ajustar, não é? Ajustar ali algumas dinâmicas. Sim. Nós aqui, respondendo aqui à pergunta que colocaste, o que nós sentimos na Open muitas vezes é que, ou seja, imagina, vem uma família, conversa connosco, ele é apresentado à escola, a dinâmica, a pedagogia e o porquê de nos organizarmos desta forma, nomeadamente, falando aqui, por exemplo, no tempo do respeito, aqui do repouso. Nós não temos uma hora instituída para eles dormirem e porque aqui temos um espaço alocado só para isso, precisamente para que eles possam ir descansando à medida que vão ter necessidade. As nossas crianças estão juntas de todas as idades, portanto, nós temos aqui os mais pequenos, neste momento são crianças aqui com 1 anito, são miúdos que têm necessidades diferentes de dormir, né? A noite pode não ter sido tão tranquila e por isso se calhar à meia da manhã vão descansar em vez de, por exemplo, estarem nos momentos de atividade, e está tudo bem. E se for preciso nesse dia fazer 2, 3, 4 cestas, é isso que acontece. Então, nós organizamos para que os recursos adultos e o espaço responda a estas necessidades individuais. Faz-lhes imenso sentido às famílias, mas depois vem aquela coisa de
como depois conhecem outras escolas e Ele outras não vai fazer realidades. atividades. Ou Ele vai ficar para trás. Exatamente. Ele vai estar a dormir e dormir não é perda de tempo. Dormir é Exato. um ganho. Eles crescem quando estão a dormir, eles sonham, eles no fundo, a fase do sono é uma fase de consolidação das experiências do dia. Portanto, se uma criança num dia está mais cansada, não faz sentido nenhum não a deixar descansar. O que eu sinto... é contraproducente, não é? Estar a Claro, levá-la para onde quer que seja. isto é uma grande dificuldade, está bem? É uma coisa que nós mesmo agora, falando enquanto pediatras, também estamos a tentar batalhar nesse sentido, mesmo não mudando o dogma, não é, das cestas e das horas das cestas, que está muito difícil ainda de mudar. Estamos a tentar que seja permitido que as crianças possam dormir até mais tarde, porque neste momento a maior parte das escolas, os miúdos chegam aos 4 anos e acabou, não podem dormir. E eu tenho miúdos de 4 anos que não conseguem não dormir. É impossível, porque não vão funcionar, não vão estar bem para as atividades, não vão estar bem para estar em casa quando chegarem, para estarem com os pais. São birras atrás de birras e depois isto não é bom para ninguém. Mas na verdade andamos à procura de justificação de outras coisas, não é? Porque é que está a reagir assim, porque é que está a fazer aquilo, quando na verdade a premissa é falta de descanso. Deixem-no descansar. Exato. E a dormir quando Só, precisa. Ponto. Exato. É mesmo isso. Exato. Ele está com birra, pois está com birra de sono. Ele está a expressar a necessidade fisiológica que tem de eu precisava descansar e ninguém me deixou. E depois vamos atrás de como resolver estas birras, como fazer, quando na verdade... Isso acho que é um ganho fundamental e esse trabalho que vocês fazem aqui é super importante, porque deixar esse respeito então do sono, que é uma necessidade básica, fisiológica de nós todos, e que nem sempre é igual. Se calhar um miúdo que num dia fez 2 ou 3 cestas, se calhar no outro dia vai fazer uma, Totalmente. vai estar perfeito. Totalmente. E portanto, essa noção de ele vai ficar para trás, ou ele não vai aprender, ou por algum motivo... Ele não faz num dia, faz no outro. E no outro veio reforçado, cheio de força, porque está descansado e recuperou. Portanto, nesse aspecto é fundamental. E o sono é um dos grandes exemplos e acho que é uma das grandes batalhas que temos mesmo que nos esforçar. Se por um lado nos bebés nós temos muito mais temos muito alertas para estes sinais que eles também vão dando do cansaço e tudo mais, à medida que eles vão crescendo, portanto, há aqui naturalmente uma predisposição para que após o almoço, aí aos 2 anitos, 3 anitos, há ali uma quebra, então nós temos naturalmente um número maior de crianças a dormir nesse horário, mas depois eles começam a entrar naquela fase do já não quero dormir, mais a mais estando num espaço que os respeita e que possibilita que eles possam não estar ali, como em muitos outros contextos estão, que é descansa pelo menos o corpo, tens que estar deitado, do género, estás nesta sala, tens que estar deitado, tens que estar a dormir, ou pelo menos em silêncio. E na verdade, se nós formos refletir um bocadinho, isto só acontece por uma questão de logística e recursos adultos. Né? Posso dar um exemplo prático? Podes, claro. Eu, quando tinha 3 anos, acordava os meus colegas todos na sexta, porque eu sou ao contrário, tinha pouca necessidade de sono. Então, a minha mãe diz que eu raramente queria dormir sextas, porque achava que dormir era uma perda de tempo. E, portanto, o que eles fizeram nessa altura, a estratégia foi, não havia salas mistas, não é? Portanto, vamos falar há 40 anos atrás. Portanto, o que eles faziam era, para eu, no fundo, não ter que estar lá, porque perceberam que não era o certo, porque eu acabava por destabilizar, punham-me com os mais velhos. Pronto, ou seja, naquele caso até arranjaram uma estratégia que não foi má de todo, que não foi ideal, mas possibilitou, e lá está. Mas aí foi encontrar, no fundo, na necessidade que foi de alguém que não estava a precisar de fazer aquilo, uma solução, certo, não tendo que... correspondeu à logística e àquilo que era possível. Pronto, no momento. E, portanto, eu acho que isto é tudo um bocadinho assim. Portanto, é válido para quem precisa descansar e válido para quem não precisa, não é? Pronto, sim. E nós aqui depois temos isto, que é, os miúdos vão começando a ter esta consciência e aqui há muito o papel do adulto também nesta questão do discurso e desta orientação, até da própria percepção que eles têm do cansaço que vão sentindo, que é, ok, olha, hoje vai correr tudo bem, hoje então não queres descansar, não vais descansar, eu vou estando mais atento, eu vou estando perto de ti, vou conversando contigo. Depois vou-te, se calhar, ajudar a perceber que alguns comportamentos que podes vir a ter advêm desse cansaço. Então depois há esta, naturalmente envolvendo sempre as famílias para esta consciência, não é? É interessante que esta seja a oferta, mas depois há um trabalho que temos que fazer aqui sempre com as famílias também de, olha, percebe, isto faz sentido, vamos respeitar, mas ao fim do dia, lá está, ao fim do dia isto fica absolutamente louco, vamos antecipar o jantar, vamos permitir que durma mais cedo, e também vai acordar mais cedo, eu compreendo, é uma fase, na verdade é exatamente esta fase pela qual está a passar, faz sentido que assim seja. Vamos então nós, agilizando aqui a escola-família, vamos agilizando aqui, hoje dormiu, descansou, o que é possível, o que é que não é, vamos também falando com vocês durante o dia, mas haver aqui este acompanhamento e acima de tudo auxiliar também os miúdos a ter estas ferramentas e esta percepção. É mesmo, chamar-lhe mesmo autoconhecimento, não é? É autorregulação, exatamente. Isso mesmo. E nós sentimos, geracionalmente falando, eu noto uma diferença gigante. Os miúdos agora não se conseguem autorregular. Não sabem autorregular. Porque não é ensinados, porque eles não têm que ser ensinados, mas eles não criam no seu dia-a-dia os momentos para que isso possa acontecer. Exato. Porque os pais estão sempre demasiado próximos, pais e educadores e quem está, cuidadores à volta dele, demasiado preocupados em criar tudo, fazer tudo, antecipar tudo. E os miúdos nem têm capacidade de
num dia, lidar com a frustração de estou cansado e precisava ter dormido e não dormi. E agora não estou a perceber como é que eu vou fazer isto. Se calhar tenho que me lembrar que quando isto voltar a acontecer no dia seguinte, ok, se calhar devia ter feito aquela cesta e devia ter repousado. Os meninos não sabem fazer isto. Isto é transversal, nem falamos do sono agora, este exemplo prático, mas isto é transversal a tudo na criança. Portanto, lidar com a frustração, não é? Eu não tenho tempo de lidar com a frustração, porque eles estão sempre a ser... um bebê não pode chorar. Não é? Exato, sim. Então, o bebê tem que chorar. Chorar é a forma como o bebê comunica com o mundo. Portanto, já passou. Pronto, olha, já passou. Não, deixa chorar, faz parte. É a forma como ele está a expressar aquilo que ele está a sentir naquele momento. E mais tarde mesmo, as crianças, ai, caiu, vai tudo a correr. Aquela coisa do ar do susto. Eu detesto quando os pais falam isto na consulta, eu rio imenso, que é, deixa perceber o que é que se passa. Caiu, está tudo bem, vamos levantar. O que é que aconteceu? Ok, estavas a fazer uma brincadeira. Vai voltar a acontecer, faz parte. Nós temos aqui um cuidado grande, até mesmo quando chegam profissionais grande. E outras famílias, né? Porque naturalmente as pessoas também se habituam a trabalhar noutros contextos e muitas vezes até de forma inconsciente, não é? Isto vem. Magoam-se. Episódio aqui que tivemos com a família, foi uma cadeira, o miúdo foi encontrar a cadeira. Quando bate, estava aqui a avó, salvo erro, e a avó que lhe dizia assim, cadeira má, cadeira... Então, tudo aqui à volta, não é? Foi, o miúdo não teve tempo, procurou logo ali no adulto do género, é suposto eu ficar a chorar muito, chorar pouco, certo, ficaste altamente preocupado, não, ajuda-me tu a perceber como é que eu vou reagir, não é? Isso. E depois foi a questão, não, olha, querida, a cadeira já estava aqui, não é? Tu bateste na cadeira, aconteceu, estavas distraído, pronto, acontece. E agora? Magosto, posso-te ajudar, pode ser gelo, achas que só um colo resolve, braço, estou aqui perto, não é? Portanto, acima de tudo tem que haver uma disponibilidade do adulto de estar ali, transmitir também essa segurança de que está tudo bem, ele está a ser acolhido, não implica de todo esta questão ou do pegar ao colo quando são mais pequenos, ou de logo suprimir ali qualquer necessidade, seja de chorar, seja do que for, até para que eles consigam efetivamente perceber o que eles estão a sentir. Claro. E eles têm imenso o nosso não verbal, não é? Sim. Portanto, se o não verbal de uma avó ou de um pai for de pânico, lógico que eles vão achar, não, isto foi terrível, eu tenho que chorar, eu tenho que gritar. Eu tenho que gritar, não é? Isto é péssimo, sim, claro. Se nós reagirmos, olha, aconteceu, está tudo bem. Okay. O que é que se passou? Mostra. Que é isto, olha, vamos lá desinfetar. Pois é, olha, já viste. Tropeçámos, para a próxima vez temos um bocadinho mais. Eles percebem que tudo isto faz parte, não é? E naturalmente, quando sentem e lhes dói, eles próprios têm esse impacto e têm essa reação. Vocês aqui têm um espaço privilegiado, não é? Mas a maior parte dos recreios, atualmente não são recreios. Não é? São espaços de brincadeira quase que sequenciada e organizada, em que eles têm pouco espaço para poderem ser criativos, brincar, fazer uma brincadeira que não esteja planeada, que seja um bocadinho mais de risco, não é? Nós subimos às árvores, estamos aqui, sei lá, fazíamos assim coisas assim, brincámos com pedras, certo, com paus, não é? Não estou a dizer que temos que nos pôr em risco, mas temos que lhes permitir que haja... É possibilidade, não é? Segurança... E ao estarmos próximos, não é? A segurança, exatamente, sim. A segurança poder ser transmitida pela nossa presença e não naturalmente pela privação de determinados momentos. Mas aqui para explicar, então nós temos esse cuidado com o sono, a par como temos com a alimentação. Okay. Portanto, a comida está disponível a partir de uma determinada hora. A partir dali, naturalmente, e para quem nos está a ouvir a ver e a ouvir, pode pensar, tá bem, minha filha tem um ano e meio, não é? Não tem a noção quando é que precisa ou quando é que quer. Sim. Médio. Sim, na verdade, médio. É possível, não é? Se nós os potenciarmos desde cedo, isto é possível. Eles começam a ter esta consciência de, olha, eu tenho fome, eu sei lá se o pequeno almoço, ou então eu até sei porque falei com a família, né? Se o pequeno almoço foi mais reforçado, ou se não, ou se acordou mais tarde e não tinha fome, então naturalmente se calhar vai ter fome mais cedo. Está tudo bem, está aqui. O que é que não é ok? Que se salte o almoço e se passe para o lanche. Está aqui a tua comida, não tens fome agora, comes depois. Não quer comer mais agora? Muito bem. É com frequência que o almoço, na quantidade que ali está, que eles participam também ativamente nisso, de que a quantidade que ali está, olha, eu agora não quero mais. Muito bem, vamos então reservar e quando tiveres fome comes. Tenho fome, está aqui. Mas eu queria. Eu compreendo, mas está aqui o resto da refeição. Assim que isto terminar, nós depois podemos comer o iogurte, o que for, não é? O que for o resto. E nada disto ser uma punição, ser um castigo, ser dito de forma autoritária, para o que quer que seja, não é? Isto ser dito com respeito pelo que está a sentir, porque até para eles, não é? De repente são confrontados com esta possibilidade, até para eles é do género, onde é que eu me situo aqui? Como é que eu vou mediar isto? Faço agora? Ela não me está a dizer que eu tenho que comer agora? Então eu vou tentar, vou testar. Então deixa-me ver como é que isto vai correr. Exatamente. E eles estão sempre a testar os nossos limites. E é isso que acontece. A todo o nível, não é? E portanto, muitas vezes eu digo aos pais, não há guerras com a comida, eu não quero guerras com a comida. Eles têm que comer, têm.
Têm que perceber que é o momento, não é? O momento da refeição, por exemplo, em casa, não é? É aquela altura em que nos vamos sentar todos à mesa, que há várias coisas para comer, ok? Eles até podem ter dentro disso algum poder de escolha, ok? Não quero sopa como segundo prato, ok? Não quero tanto segundo prato, não quero tudo, quero algumas coisas, ok? Escolher, pronto, é aquilo. Mas não há compensações, não é? Aquilo que vocês estavam a dizer do iogurte, da bolachinha, não é? Não há compensação. Eles têm que perceber que há momentos, não é? E que dentro do momento tem alguma liberdade para esticar a corda também dentro daquilo que eles gostam, não é? Mas também têm a responsabilidade. E eles, para serem confrontados com essa pequena liberdade e também responsabilidade, acabam às vezes por dar o salto. É total, e é isso que nós testemunhamos aqui, porque é exatamente o que tu disseste, liberdade e responsabilidade. É perceber o que vem aliado uma coisa à outra, sim, não é? Sim, sim, não é agora podem fazer tudo, não é nada disso. Há esta consequência, há este momento, é isto que está. Agora vocês têm esta pequena liberdade para escolherem quando, como, de que forma. E eles, ao serem confrontados com isso, como ganham papel na decisão, acabam por depois ultrapassar. É exatamente o que nós observamos aqui, em qualquer idade. Certo. Porque eles, quando chegam mais velhinhos, e aqui a falar, por exemplo, de um primeiro ciclo, eles, quando chegam mais velhinhos, não estão habituados a isto, então é naturalmente aquele teste sempre do ok, eu posso não comer, ok, agora posso ir brincar e depois posso voltar. Não, nós para comer nós estamos sentados à mesa. Há uma postura que nós mantemos quando estamos à mesa. Eu não vou comer em pé. Assim que eles se levantam, por exemplo, a idade em que eles já se começam a levantar, assim que eles se levantam, nós retiramos o prato. Mas agora quer mais? Então vais voltar a sentar? Então olha, podes ir lavar as mãos novamente, voltar a fazer a rotina toda. Eu percebo, mas olha, eu achava mesmo que já não tinhas fome, então se já não tinhas fome, o prato já não fazia sentido estar aqui. Sim. Perfeito, é isso mesmo. E é todo este discurso. Trabalho. Mas para isto é preciso disponibilidade, não é? Era o que eu ia dizer, e a maior parte dos sítios não tem esse tempo e disponibilidade para, não é? Isto é tudo a correr. Andamos sempre contra o tempo, não é? Eu acho que as pessoas sentem mesmo que estão numa... Eu costumo dizer, se nós pensássemos todos que temos abundância de tempo, nós usávamos melhor o tempo que temos, não é? Mesmo com os filhos. É uma coisa que as pessoas dizem, eu tenho tão pouco tempo para estar com eles. Mas faça do pouco tempo que tem, um tempo de qualidade. Quando estão a 100%, intrinsecamente, esqueça lá a louça, esqueça lá o almoço, chega à casa com eles e enche o pote. Enche-os de... Não é? Aquilo que vocês também fazem um bocadinho aqui. Enche-os de afetuosidade, de segurança, daquele momento em que ele está realmente ali. Pode não ser muito, mas para ele vai significar imenso. Pronto. E o tempo é sempre uma coisa que é levantada nestas questões até das escolas, não é? Vocês imaginarem, parece que está tudo nos timings da rotina lá está, do comer, de fazer atividade, e depois de ir para não sei o quê, e depois não sei o que mais, e depois há muita gente, muitos miúdos, para pouca gente. Sim, para além disso. E eu acho que isso é uma grande limitação. Não é? Vocês aqui também têm essa facilidade, se calhar, não é? De conseguirem um rácio, não é? Que vos permite esse tempo. É muito mais simpático. Não é? É isso. Eu acho que isso é um ganho gigante. Não é? Porque nós não estamos a precisar de uma educação de 1 para 1, não é? Nem estamos a falar disso, eles também têm que perceber que há partilha, não é? Não somos só daquela pessoa, mas a facilidade que vocês têm de perceber exatamente estas nuances, de estar atentos e de poder, só é possível, não havendo o rácio que nós temos na maior parte das nossas escolas atualmente. Sabes, é assustador. Quando nos perguntam assim, uma grande diferença, esta frase é muito comum, assim, a grande diferença entre a Open e qualquer outro. Olha, para mim é o tempo e a disponibilidade que nós colocamos naquilo que nós fazemos. E isto é aplicável a todas as idades. Nos mais novos, naturalmente, na disponibilidade, inclusive para esta gestão de tudo, não é? Nos mais velhos, para outro tipo de acompanhamento também. Portanto, a personalização que é feita do que eles fazem, o facto de haver uma tutoria individual, o facto de haver um acompanhamento naquilo que é o progresso deles, o facto de eles poderem escolher o livro, estão ali conscientes, nesta pesquisa está a ser assim, porque é que não estás a fazer? Este acompanhamento efetivo só pode acontecer porque lá está, há este tempo e esta disponibilidade, porque para nós é realmente uma premissa. E considerando este respeito também, este respeito vai-nos levar ao conhecimento do próprio corpo, não é? Temos um exemplo aqui que é: eu visto o casaco porque reconheço que está frio e não naturalmente porque me mandam, não é? Eu não estou a viver aqui num desafio. Na verdade, na Open, aquilo que nós preconizamos é esta organização do tempo e das aprendizagens feita com eles. Não por eles exclusivamente ainda, não é? Mas com eles. Que vantagens é que na tua ótica vês, não é? O que é que tu vês aqui como vantagem para o desenvolvimento integral das crianças, neste envolvimento deles? Eu acho que isso é fundamental, porque é um bocadinho bater naquela linha de autorregulação, que é: eu faço as coisas não porque alguém me disse para fazer, mas porque eu percebo que naquele momento era aquilo que eu tinha que fazer. E isso é válido com a questão corporal, não é? Eu hoje não vou usar galochas porque não está a chover, não é? Mas se eu até quiser usar galochas,
Pronto, posso, não é? Pronto. Perceber é que se calhar naquele dia, se não tiver a chover, não faz muito sentido. É mais pegar por aí. Não quer dizer que ele não possa esticar a corda e experimentar de maneira diferente, não é? Porque quer ser diferente naquele dia. Mas é eles terem uma noção muito concreta do momento não imposto, digamos assim, não é? Ou seja, eu não preciso agora de ir pôr chapéu porque está sol e porque vou apanhar sol na cabeça. Não. Eu vou pôr o chapéu porque me apetece, porque já sei que vou andar lá fora a subir às árvores ou correr atrás não sei o quê, e sei que vou apanhar sol e, portanto, vou pôr. Ou seja, eles sentirem que tudo isso é uma necessidade e não uma imposição, não é? E isto do ponto de vista, isto está provado do ponto de vista científico, não é? Uma criança que percebe o porquê daquilo que tem que fazer no dia a dia, ganha responsabilidade, ganha resiliência e ganha capacidade de decisão. E, portanto, vai fazer menos birras, está mais autorregulado, vai ser mais fácil de comunicar com ele e depois vai ser mais fácil até de ter momentos com ele de coisas boas. Mais prazerosos, naturalmente. Não é? Porque senão, não sei se vocês aqui também devem sentir muito isso, há fases terríveis dos miúdos, não é? Estamos aqui a falar do mar de rodas. A fase dos 2 anos, as brincadeiras são terrible too, não é? É a fase de esticar o limite e a corda ao máximo. E eles é a fase em que mais manifestam necessidades não cumpridas, sei lá, aquele debate interno deles. E isto que vocês fazem, este trabalho que estavam a dizer que é não porque tem que ser, mas porque os vamos incluir e para eles, e eles perceberem que há sempre um propósito na ação que vamos concretizar, até que pode até ser uma ação proposta por eles, não é? Uma brincadeira que eles tenham feito, ou algo, não é? É fundamental, é fundamental. Nós temos que ter, há uma coisa muito importante e eu acho que a educação devia repensar-se neste sentido, que é, se a educação fosse feita a pensar no tempo, no espaço e nas necessidades individuais da criança, nós tínhamos crianças felizes e adultos competentes, criativos e resilientes. E felizes. O problema é que falta os alicerces, não é? O foco não é este. Pronto, e isto era fundamental. Portanto, acho que essa noção é super importante do ponto de vista desenvolvimental e do ponto de vista daquilo que estamos a criar em termos de sociedade. Falaste também sobre o impacto da dinâmica familiar. Na Open nós privilegiamos muito a questão da comunidade, da relação e da relação que a escola cria com a própria família. A pediatria também não se foca apenas na criança, mas também na dinâmica familiar. Como é que integras esse fator na tua abordagem clínica? Eu costumo dizer que nós nunca tratamos a criança sozinha, não é? Nós tratamos a família, porque os miúdos, mal ou bem, copiam modelos. Não é? E fazem muito, apesar de terem o seu património genético aquilo que eles são, eles fazem muito aquilo que os rodeia e são muito o espelho daquilo que os rodeia. E, portanto, nós muitas das vezes, se nos retirarmos da dinâmica familiar, provavelmente vamos fazer até diagnósticos errados na criança. Okay? E estou a falar do ponto de vista físico, orgânico, psicológico, isto agora temos aqui numa altura em que há burnouts em crianças, que é uma coisa que antigamente não se falava, não é? E, portanto, a dinâmica familiar é fundamental. E perceber que há um pai, há 2 pais, há uma mãe, há 2 mães, há um casal que funciona bem, que está tudo ok, há alguma situação mais complexa, há irmãos, como é que são os irmãos, como é que eles se relacionam, esta família vive em que contexto, como é que são as rotinas, isso é fundamental, porque nós tratarmos uma criança, eu estou a falar do ponto de vista da pediatria, né, neste caso do cuidar, mas vocês aqui cuidam também da forma no sentido de educar, cuidar uma criança isolada do seu contexto é como estar a tentar plantar uma flor, por exemplo, num sítio sem sabermos se ela se vai lá bem ou não, não é? Portanto, não estamos quase considerar os outros fatores, estamos claro, a desterrá-la completamente. E, portanto, é fundamental exatamente essa análise da família, não é? Perceber como é que são as ligações, como é que são os contextos, se há elementos novos, quando há mudanças, se há mudanças, e os miúdos são super permeáveis à mudança, para o melhor e para o pior, ok? Entrada de um elemento novo, o desaparecimento de alguém, uma mudança de casa, não é? Há bocado falavas um bocadinho quando eles vêm para cá no primeiro ciclo, não é? Já tiveram um passado, não é? Numa escola diferente. Experiências que foram tendo. E que para eles são uma verdade absoluta, portanto, aquela é a minha única experiência, ou pode até ser mais do que uma, mas aquilo é o que eu conheço, aquela é a minha realidade enquanto, ou seja, se me falam de escola, aquele é o contexto que para mim é escola. Isto é escola, não é? Não. Quem vai, exatamente. Vão ter esta postura, porque para eles o dogma da escola era aquilo que eles conheciam, porque tinha sido dado como assim, não é? Pronto. E esse contexto também é fundamental, portanto, nunca devemos abordar uma criança de forma isolada, porque isso não faz qualquer sentido. Devemos sempre perceber quem está à volta dela, as relações que ela tem,
Estão a falar, como é que ela passou a noite, não é? Podemos ir mesmo ao concreto, o dia a dia. Como é que passou a noite? Está doente ou não está? Comeu ou não comeu? O que é que acham que vai ser preciso hoje? Temos de estar atentos a mais alguma coisa, não é? Isto até para as próprias famílias é uma exposição, não é? Acho que deve ser assim das maiores alturas da vida em que as pessoas se sentem mais expostas naquilo que é uma dinâmica familiar, não é? É uma... É isso, é uma vulnerabilidade quase em que a pessoa tem que estar para poder chegar e dizer, olha, realmente não correu bem, o fim de semana foi complicado por isto ou por aquilo. Ou então dizer, imagina, o miúdo chegou-nos de alguma forma e dizer, pá, isto hoje foi realmente, pá, foi complicado conseguir gerir isto, ou foi mais difícil isto ou outro. Pois foi, tipo fim do dia, pois foi, porque no fim de semana aconteceu isto ou aquilo, não é? Não tem que ser sempre, não era o que nós estávamos a falar também antes, não tem que haver sempre um motivo ou ter que... É importante que possa haver um diálogo e uma abertura, naturalmente na base do respeito e da responsabilidade que cada um de nós, enquanto agentes, também tem na vida destas crianças. Nós aqui no dia-a-dia, portanto, quer família, quer nós, enquanto escola, e haver também esta responsabilidade nos inputs que estamos a dar no ambiente que estamos a proporcionar. E termos esta noção, que é o que nós também vamos sentindo com os miúdos que nos vão chegando e com as famílias que nos vão chegando, que é, não estamos habituados a esta relação também com a escola, então isto para nós também é um processo, perceber que não é passar aquela porta, aquele portão ou o que for, não é aquilo cortou, e que não é só, olha, famílias, está aqui, vamos falar agora sobre a avaliação, ou então temos este dia da mãe e do pai e vimos cá fazer para a festa. Não, é mais do que isto, é uma relação diária. Sim. E eu sigo miúdos de, imaginem, não é? Todos os contextos escolares que vocês possam imaginar, desde o mais austro ao mais liberal, desde o mais institucionalizado ao menos, e aquilo que eu sinto é exatamente isso. Os pais verbalizam muitas vezes que sentem que a escola é algo que eles não conseguem conhecer. Eles não sabem o que acontece na escola. Eu tenho pais que me verbalizam quase a chorar isto na consulta. Eu deixo lá de manhã, mas eu não sei o que é que acontece durante o dia. E vou buscar lá à tarde e ele também não me conta. Eu pergunto, então, mas como é que correu o dia? Bem. Então, e conta-me lá alguma coisa muito engraçada. Não me lembro. Então, isto é para uma família que não está 100% confortável com a escolha que tem de escola. É altamente desconfortável para ela, vai passar essa ansiedade para a própria criança em relação à escola e depois cria-se também dali uma... barreiras e cada vez mais barreiras. Claro. Portanto, às vezes percebe-se porque é que depois, às vezes, a habituação à escola é tão difícil, não é? É porque a escola também... Nós não precisamos de nos abrir totalmente. Os pais não têm que chegar e dizer, olha, no fim de semana coisa... Não. Se eles sentirem que é importante partilhar, podem partilhar. É ter o espaço, aquela liberdade, podem dizer. Mas a maior parte dos contextos, se vocês pensarem, e eu tenho essa experiência, nem sequer há abertura para isso. Eles nem podem entrar. É que nem estamos a falar de falar. Eles têm que os depositar. Que nem podem fazê-lo, mas sim. E vir buscar. Certo. E, portanto, não há sequer a noção do contexto, não é? Não há... Para falar com a educadora, às vezes é uma dificuldade gigante. Porque ela já não está, porque já não era hora de atendimento, porque ela já saiu, porque ela naquele dia estava a receber os meninos e não estava a vir buscá-los. E, portanto, o distanciamento, atualmente, da maior parte das escolas em relação aos pais é muito grande. E mesmo se vocês estavam a falar do momento de avaliação, o que se sente na maior parte das vezes é que é um proforma. Se eu posso dizer isto desta maneira. Não é criticar, ok? Mas há uma grelha, e o problema das grelhas então não, isto nas minhas consultas às vezes eu tenho mães que vêm em pânico. Doutora, ele não cumpriu a grelha. Ele não cumpriu a grelha. Eles mostraram uma grelha e está aqui que ele não falhou neste item, neste item, neste item, neste item. E eu olho assim, vou buscar a minha escala de desenvolvimento, por exemplo, Mary Sheridan, que é uma escala que nós usamos, objetiva, estou a falar do ponto de vista científico, ok? Agarro e mostro à mãe. Mãe, isto está aqui do ponto de vista de desenvolvimento, o que é que eu queria que ele fizesse neste momento e o que é um sinal de alarme. E olha, digo, olha, neste momento eu estou a avaliá-lo na consulta e ele faz tudo aquilo que eu queria. Não vejo nenhum sinal de alarme. Não precisava de cumprir nenhum item desta grelha. Tem tempo. E dizer isto a quem está do lado de lá. Dizer, eu acredito que dizer não seja o maior desafio. Concretizar. É isso, mudar, assegurar que aquilo chegou, assegurar que aquilo tranquilizou de forma efetiva, deve ser realmente complexo. E eu percebo o papel dos educadores que estão também, porque também é um papel ingrato no sentido de eles têm que fazer aquilo. É um mix, que se formos buscar o que passou atrás, né? Que é continuar a ser aquele grupo, tem que ser uma forma mais eficaz de fazer passar alguma mensagem, portanto a grelha simplifica nesse sentido de otimizar tempo, não é? Certo. Por outro lado, assim, para mim é sempre uma conversa mais complicada de ter, até mesmo porque aqui não há antes da nossa conversa nós partilhámos isto, que é não só não há grelhas, não nos faz sentido, o trabalho é refletido, portanto nós temos a percepção daquilo que é, estudamos para isso, não é? Portanto nós temos a percepção daquilo que é o crescimento e as etapas de evolução de cada criança, mas as nossas avaliações, chamando-lhe assim, portanto o portfólio de cada criança é uma história daqueles 6 meses da vida daquela criança.
tem registros fotográficos, tem, sim, ok, vocês são menos... Menos bons. Não, mas a dizer até que há menos crianças por adulto. Sim. Podemos mesmo agora, lá está, também aqui, avaliar o ambiente e tudo o que está à volta. Sim. No entanto, o trabalho continua a acontecer, não é? Portanto, nós também temos que nos dedicar a poder fazer isto. Claro, sem dúvida. E esta é a forma como nos faz sentido, que possamos avaliar aqueles 6 meses, lá está, olhando também para o que estava atrás, percebendo quais foram as estratégias que tínhamos traçado para ser aplicadas, até mesmo com a família. Fica lá escrito aquilo que nós conversamos com cada família para poder ser aplicado, não é? Considerando tudo isto. Sim. Irmãos que nasceram, pessoas que partiram, dinâmicas que alteraram, ou não, só mudanças mesmo da própria criança, o que for, não é? Está lá, está refletido, está... É um texto bonito de se ler, na verdade, e é a forma como nos faz sentido poder fazer ali um apanhado daquilo que foi. Uma grelha não traduz nada disso, não traduz. É fria. É fria. E pior, coloca-os ali no cumpriu ou não cumpriu. Sim, não é? e que na verdade, é assim, eu às vezes explico do ponto de vista fisiológico, do desenvolvimento, há motivos para estas coisas. Miúdos que estão altamente físicos, ok, por exemplo, vão ser muito pouco faladores, vão falar mais tarde. Isto é normal, a gente já está à espera. Eu antecipo isto na consulta aos pais, explico-lhes. Não dá. Ou domina um, ou domina o outro. Desculpa, e vamos usar o ponto forte dele para trabalhar depois o ponto fraco. Mas trabalhamos isso, que é a antecipação também. Nós percebemos que estamos a trabalhar, mas que fizemos exatamente o mesmo, que é este trabalhar na antecipação, que é, olha, está a acontecer assim, é importante. Também trabalhamos no resto, que é, vamos agora falar com alguém profissional e especialista da área, vamos agora fazer aqui uma avaliação de terapia da fala, um despiste no otorrino, o que for. Portanto, assim que nós sentimos que também é necessário, explicamos, sentamos, há essa sensibilidade e abertura também, mas é muito importante antecipar, não é? Porque dá segurança. Dá segurança. Dá segurança a alguém saber que, ok, isto está a acontecer assim, mas alguém já me tinha dito que isto estava a acontecer assim. E que poderia ser por aqui, que poderia demorar. Que era isto que ia acontecer e que poderia demorar. Os bilingue e trilingue, tenho montes de miúdos agora que não é? Nós também aqui, imensos. Sim. Eles falam muito mais tarde, como é natural, tem que fazer 3 ou 4 associações para a mesma coisa. Se nós dizemos, ok, maçã, associamos objeto, eles têm que dizer 3 ou 4, portanto, é impossível, necessariamente vão falar mais tarde. Nós sentamos com a família e dizemos, olha, vamos aí trabalhar o resto, que é, há uma percepção, há uma compreensão daquilo que está a ser dito por quem fala nas duas. Então, está a ser processado, a tentativa de comunicar, ele comunica Boa. connosco, ele expressa-se, perfeito. Eu não quero, os sinais de alarme são alguém que não comunica, ok? Se ele tenta comunicar, por mim está perfeito. Vai falar mais 6 meses mais tarde, um ano mais tarde, está tudo bem. Eu percebo o contexto, eu percebo porque é que isso está a acontecer, não é? E às vezes é esta dinâmica que às vezes é difícil perceber. Contaste-nos que a tua experiência pessoal de internamento aos 7 anos influenciou a escolha da profissão. As experiências na primeira infância são determinantes naquilo que nós somos enquanto adultos? Ou podem ser? Podem, totalmente. Nós somos esponjas nessa fase, costumamos dizer, não é? E como esponja nós vamos absorver o melhor e o pior que nos vão dar nessa altura. E mais do que isso, há coisas que nós vamos absorver que na altura nem vamos ter consciência do impacto que tiveram e que vão ficar guardadas e mais tarde vão se refletir quando nós formos adultos. Pronto. Essa altura é uma altura de grande plasticidade, não é? E, portanto, nós estamos ali para perceber, apreender, ficar, guardar, perceber o que é certo e errado, definir os nossos limites, constituirmos como pessoas, não é? Começamos a fazer a definição da personalidade e, portanto, as experiências que nós temos nessa altura são profundamente marcantes. É interessante, porque se nós formos avaliar pode não ser a palavra certa, mas nós formos observar a forma como as famílias se situam, e aqui a Inês sabes mais isso com toda a certeza do que eu, até pelas famílias que te chegam, é que a preocupação e o foco na escola e numa data de coisas, até mesmo no desenvolvimento emocional e afins, vem mais tarde. Portanto, aqueles primeiros anos é quase aquela coisa de estejam lá, não é? Na escola, vai-se estando, eu não sou assim tão preocupada, agora a partir de uma determinada, agora quando a escolaridade vira obrigatória, aí sim. Agora tem que aprender. E os primeiros 6, 7 anos que nós tivemos ali? Eram os principais. Foi aí que se criou as bases. E o vínculo, a relação, o respeito, tudo isto, não é? Tudo. Mas não é aqui que está o foco das famílias. De todo. Completamente longe disso. É completamente longe. À medida que nós vamos ficando mais velhos e o nosso percurso vai continuando, escolar ao caso, é que a nossa preocupação vai sendo... Porquê? Porque é um mercado de trabalho, que é para isto que nos está a preparar. E não tanto enquanto pessoas... Outro dia na consulta tinha um miúdo tinha quase 3 anos, 2 anos, estava quase a fazer os 3, estava a brincar com legos no chão. E os pais estavam a falar comigo, pronto, das dificuldades que tinham em casa, das birras, a gestão do dia-a-dia, final do dia. E o miúdo estava a brincar com os legos. E estava a ouvir a conversa toda. E eu estava a vê-lo. E eu disse, olhem, estão a ver o que ele está a fazer. Tudo o que vocês dizem e fazem em casa, ele está a ouvir. E está a apreender o melhor e o pior.
Ah, mas ele não percebe. Não, ele percebe isso. Ou não percebe é muito bom. E muito mais. E, portanto, às vezes, se vocês pararem para pensar naquilo que falam, naquilo que dizem, naquilo que se comportam com ele e fora dele, às vezes com vocês, sim, mas vão perto perceber dele, sim, as reações que ele tem de uma forma muito melhor. Às vezes temos de distanciar um bocadinho, não é? E as experiências que nós vivenciamos, seja connosco próprios. Portanto, imagina a criança com ela própria. Caí. Como é que é a reação à queda? Tenho medo, não tenho medo? Fujo, não fujo? Ok, não. Está tudo bem. Infringi uma regra. Como é que é? Posso, não posso? Menti. Como é que eu faço? E, portanto, nestes degraus, eles vão consolidando aquilo que é a personalidade deles. E aquilo que é o posso, não posso. Está também certo, o que é não está? expectável, não é? Esta importância também de haver uma consistência e incoerência naquilo que é o ambiente à volta deles para conseguir, ok, eu faço isto, este é o comportamento, ok. Poder haver este alinhamento, que é o que nós também vamos sentindo com muitas famílias que nos procuram, é finalmente encontrei uma escola que está alinhada com aquilo que nós fazemos, e isso sim vai-lhes dar, não é? Porque é normal que eles comecem depois, com o tempo, a adequar-se aos ambientes onde vão estando, saudável que assim seja. A coisa voz é diferente, com os tios e tal. Não é assim tão expectável que nos dois únicos ambientes onde estão, né, sendo escola e casa, que o ambiente seja totalmente, que o comportamento seja totalmente disparo, não é? Agora, perceber que haver esta consistência na forma de estar, de lidar, não é? Por exemplo, eles entendem aqui, vai parecer mínimo, mas a palavra castigo não é uma palavra que seja aplicada, na verdade, porque aquilo que compõe o castigo é uma punição e vale o que vale. Então, eles sabem que perdem privilégios, não é? E que há consequências para as ações que têm. Exato. Literalmente isto, não é? Então, eu perco privilégios, há consequências para as ações que eu tenho. Perfeito. Podem ser boas, podem ser más, mas há sempre consequências com aquilo que eu faço, com aquilo que eu digo. Pronto. Compreender que isto em casa é ampliado, não é? E que efetivamente há aqui uma coerência naquela que é a forma de educar, não é? Pelo menos nos dois sistemas que o compõem, dá-lhes uma estrutura completamente diferente e a forma como depois levam isto para o resto. Não é? Sim, tal e qual. E o que eu noto às vezes é que até dentro da própria casa os pais têm estilos diferentes de parentalidade. Pois, isso agora imaginem o que é esta perda de consistência e de coerência no seio da própria casa. Portanto, eles depois jogam com isto, porque eles são super espertos, não é? São inteligentes. No meio disto há alguma inteligência também já aqui. Alguma. E, portanto, há muita capacidade de depois, inclusive no mesmo contexto em que era suposto haver a tal consistência, então se eu sei que com este posso ter este comportamento e com este posso ter aquele, então já jogo com isto. Comece desde pequena, com coisas que são mais pequenas e que às vezes até acham piada, não é? E que depois só vai ficando cada vez mais robusto e mais complexo. Pegando só para terminar esta questão, no exemplo da saúde, não é? A saúde, às vezes, os pais, eu vejo às vezes miúdos muito no limite, não é? Com coisas muito graves. E o que eu digo sempre aos pais é, às vezes aquilo que a nós nos parece tenebroso, que vai ser uma experiência terrífica para ele, o puncionar, não é? Fazer uma punção lombar, que é tirar um bocadinho daqui da espinha, o estar ali rodeado de bips e no fundo, de fios, não é? Pode ser sempre transformado numa experiência boa. E se eu quis ser pediatra, depois de ter tido um tratamento de uma coisa gravíssima e tive quase a morrer, é porque de alguma maneira foi porque alguém ali fez a diferença, não é? Exatamente. E eu lembro-me perfeitamente da equipa das enfermeiras a chegarem de manhã com um boneco feito com um bocado de guardanapo, ok? É que nem é preciso ser nada de, não era um brinquedo, não é? Era só aquela do bom dia, como é que estás hoje? Será que já consegues levantar? É essa pequena diferença, não é? Pintar no acesso, por exemplo, que eles têm, não é? Deixar ali uma marca, fazer uma... Há pequenas coisas que podem transformar experiências que seriam tenebrosas. E podemos alocar isto, por exemplo, à experiência de uma escola que não é boa. Sem saber, estás a tocar naquilo que é um ponto que nós temos como se calhar um dos chavões da nossa pedagogia, que é efetivamente as pessoas, que o que importa são as pessoas e que são as relações que estabelecem tudo isto. Porque é exatamente isso que estás a dizer e aquilo que te fez diferença foram essas pessoas que foram ter contigo, não é? Porque os profissionais, eles existem, não é? Nós estudamos, tiramos um curso, trabalhamos, está certo. Agora, a forma como nós nos envolvemos, a forma como nós... O que queremos dar de nós àquilo que nós estamos a fazer diariamente faz naturalmente toda a diferença e o impacto que temos nestes miúdos também. Portanto, é isto, é perceber que estes primeiros anos são cruciais e perceber a importância do ambiente em que estamos inseridos. E uma das coisas que nós chamamos muitas vezes os pais, não é a atenção, mas a refletir é esta questão de porque ele depois fora daqui não se comporta. Então, este é o primeiro ambiente social em que ele está, porque estar com vocês noutros ambientes não é propriamente um ambiente social, vocês estão ali, não é? Este é um ambiente social em que eles estão, onde têm que se situar, ganham depois outras pessoas de referência, mas vocês não estão cá. Então eles têm que aprender aqui é que eles vão pôr em funcionamento as ferramentas que eles vão tendo e aquilo que eles também vão percebendo do que são as relações que os pais também vão estabelecendo à volta, não é? Sim.
Diz-me tu, o que é que consideras hábitos saudáveis nas crianças e nas famílias? Hábitos saudáveis. Olhem, basicamente coisas simples. Boa higiene de sono é fundamental. Uma alimentação equilibrada. E uma alimentação equilibrada não precisa de ser uma alimentação cheia de regras e de exclusões. E agora não pode comer isto. Quer dizer, se é uma festa de anos e alguém vai fazer um bolo, claro que ele pode comer uma fatia de bolo. Faz parte. Não vai sentir excluído se não fizer. Faz parte. É social, é tão bom, não há problema nenhum. Alimentação equilibrada, diversificada, com aquilo que são as coisas que nos dão na altura, no timing. Não é? Não vamos comprar uma coisa de estufa se temos algo que a horta nos dá naquele momento. Pronto. Um hábito saudável que eu acho que é fundamental é relacionado mais com a nossa saúde mental. E acho que nós falhamos muito, todos. Falhamos, isto é uma crítica global, não é uma crítica bem, é só um ponto. Acho que nós todos nos esquecemos muito de que não somos só o que comemos, não somos só o que dormimos, não somos só o que vivemos, somos também aquilo que sentimos. E se há ferramenta que eu acho que vai ser valiosa para o futuro é a inteligência emocional. E nós não trabalhamos nossas crianças para a inteligência emocional. Nós não as preparamos. E, portanto, quero dizer ainda que um hábito saudável é ensinar as nossas crianças a sentir e a saber-se regular naquilo que estão a sentir. Como é que incentivas isso? Eu acho que podemos todos fazer essa diferença, ou seja, podemos explicar aos pais, como cuidadores e como pediatra, equipa, não é? Sociedade, que se calhar é preciso dar-lhe espaço. Dar-lhe espaço, no bebê pequenino. Eu digo aos pais, deixe-o chorar um bocadinho, calma. Estão lá ao lado, falam com ele, tranquilizam, ele não está abandonado. Mas deixa-nos expressar aquilo que está a sentir. Um bebê que está pequenino, que está-se a tentar empoleirar, cai para trás, fica sentado no chão, fica a olhar para eles com ar de pânico. Calma, dê-lhe espaço. Ele vai perceber que aquilo era normal, que ele vai voltar a ter que fazer outra vez para perceber que vai conseguir. Não é? Portanto, isto é tudo desde... Lá está, falamos de quê? Dos primeiros anos de vida, não é? Pronto. E, portanto, eu acho que isto é um trabalho que nós podíamos fazer, um trabalho quase de parentalidade, não é? Com os pais, total. Funcionar tudo. Educação e saúde são... Certo. Devíamos estar juntos, não é? Claro. E o que eu sinto na minha consulta muitas vezes é que estou a trabalhar quase como se estivéssemos com um muro entre nós. É o que eu sinto na maior parte das vezes. Nós estamos quase ali com a escola a dizer tem que trazer declaração para não sei o quê, tem que trazer declaração para não sei o que mais. Agora detectámos que se calhar pode ter aqui um autismo e olhar para o miúdo na consulta e ele a mim não parece nada, mas na verdade vê aqueles... Portanto, quase que trabalhamos como se... Não, isto é verdade, isto é o nosso dia-a-dia e às vezes é difícil ultrapassar. Portanto, se eu resumisse era boa higiene de sono, uma boa alimentação equilibrada, um bom trabalho em termos de emoções e saúde mental e a prática de exercício físico, não é? Que aqui vocês também têm um espaço privilegiado. Sim, que potencia. Eles têm que crescer fora de muros, eles têm que poder estar em contato com a natureza, têm que poder molhar-se numa poça de chuva, que eu adorava fazer isso quando era criança, eu tenho certeza que eles também gostam. E os pais estão, não pode, vai ficar molhado, vai ficar pode causar ansiedade a algumas famílias, mas eles efetivamente nadam aqui. Mas a seguir temos lá, vamos lá, trocamos o que está molhado, aquece, dá-se conforto, não vai ficar... Então, essa é outra coisa, quando eu digo disponibilidade e tempo, às vezes é mesmo este tempo efetivo, que é dias de chuva aqui, são, sim... Qualquer coisa, e para quem só nos está a ouvir e não faz ideia onde é que nós estamos numa quinta, efetivamente, nós estamos agora a conversar, a ver a horta, espaço, não é um pomar, não é? E sim, eles têm dias de chuva, eles têm que ter pelo menos 2 mudas de roupa de chuva. Das primeiras coisas que nós conversamos, chegam num dia, calhou que choveu, por acaso não tinham cá roupa de chuva, a primeira coisa que é falada, mas agora acho que já falavam com crianças de 4 anos, 3, 4, 5 anos. Já verificaste no teu casivo se tens roupa de chuva? Não tenho, ok. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que hoje não posso brincar à chuva, certo? Ok, não está frio. Quantas mudas de roupa tens? Tenho mais 2. Então, se calhar podes escolher um momento deste dia em que possas brincar, que não está a chover torrencialmente, mas que depois, quando vieres trocar, que depois as brincadeiras já vão ter que ser mais indoor. Ok. Isto é adquirido, portanto, esta coisa do sim, mas os miúdos aqui... Não, a base é que é outra. Eles estão muito mais envolvidos naquilo que é o processo, são miúdos muito mais conscientes daquilo que é a responsabilidade também deles para poderem ter a liberdade que eles tanto querem, eles e toda a gente, a responsabilidade que também está associada a isso mesmo. É a liberdade com Não responsabilidade. é? Isso mesmo. A atividade física continua a ser desvalorizada na infância, não é? E tal como tu referiste agora, tu até nomeaste como sendo um dos hábitos saudáveis que tu consideras que devia ser implementado e considerado por todas as famílias. Que impacto é que tu notas que isso tem na saúde dos miúdos e assim se tu nos puderes relatar a tua experiência recente de diferenças, por exemplo, nos miúdos que estão mais expostos e os que estão menos expostos? O que se sente acima de tudo é que os miúdos que fazem atividade física, qualquer ela que seja, também, menos federada, mais organizada, menos organizada, é que são miúdos muito mais focados, muito mais concentrados e muito mais eficazes. Estudam melhor, aprendem melhor. E isto tem uma base científica, não é? Porque nós fazemos exercício físico, o que é que acontece ao nosso organismo? Aumenta a circulação sanguínea, aumenta a oxigenação cerebral
e liberta-se uma série de hormonas maravilhosas que aumentam a capacidade de memorização, de criação de novos pensamentos e de, no fundo, consolidação dos que lá estão. Então, se imaginar uma criança que está em fase de aprendizagem, o que é que eu quero que ela faça? Exatamente isso. Portanto, eu tenho que criar momentos em que ela possa correr e brincar e mexer-se para que possa consolidar aquilo que aprende nos momentos em que está quieta, sentada numa escrivaninha, a ler um livro ou a fazer o que seja, independentemente da idade. E, portanto, a atividade física nesse aspecto faz mesmo muita diferença, porque torna-os mais eficazes. Estou a falar de miúdos que possam ser exatamente iguais. Portanto, estarem exatamente, terem o mesmo nível de atenção de base, terem o mesmo nível de concentração de base e eles são muito melhores. Muito melhores. E eu explico às vezes, eu tenho miúdas que são altamente perfeccionistas, okay? Querem sempre fazer o melhor, estar sempre o melhor, têm tudo muito definido, objetivos muito definidos. A primeira coisa que eu digo é: tu tens que arranjar tempo para ir ao ginásio, tens que arranjar tempo para ir correr, pões a musiquinha, vais andar na mata à volta da tua casa. Tens que cortar o ciclo. Aquela coisa de estudar, por exemplo, não é? Perde eficácia. Ao fim de algumas horas, eu não estou a ligar nenhuma para ouvir. Acabou. Portanto, sair, mexer, saltar, pular, quando vieres. Eu digo, quando te vieres, tu vais renovada. Tu até vais ver que vais ler uma velocidade mais rápida e vais sentir, isto agora está a correr melhor. Mais eficaz agora. E isto é verdade, isto é uma coisa palpável, uma coisa científica, uma coisa medida, portanto, não é ninguém que esteja aqui a inventar nada. E, portanto, a atividade física faz mesmo diferença. E nós sentimos isso nos miúdos aqui, porque, por exemplo, eles conseguem, e isto é comum, explicando aqui um trechocito aqui do dia deles, por exemplo, aqui miúdos ao nível do primeiro ciclo. Eles organizam o dia deles, eles têm o plano do dia, organizam quais é que são as aprendizagens e tudo mais. Aquilo está a ser mais complexo, ou tive que exigir ali um bocadinho mais deles, são os primeiros a chegar ali ao pé e dizer assim: olha, eu preciso de correr um bocadinho ou comer qualquer coisa. Posso? Podes. E é interessantíssimo conseguir perceber que não há depois uma monitorização para saber se chegou, se demorou 5 minutos, se demorou 10, está a demorar mais ou menos o tempo que é preciso. Eles regressam tranquilos, vão. Se suaram por algum motivo, vão lavar a cara, têm estes cuidados também de higiene associados, lavar as mãos, entram e retomam assim com outro foco, exatamente. Portanto, desde cedo que começam a ter efetivamente esta consciência, deste autoconhecimento. Ok, eu conheço o meu corpo, eu percebo qual é a necessidade de agora o que eu estou a precisar é disto, é isto que eu vou fazer. E está tudo bem. Porquê? Porque também estou num espaço que efetivamente tem este conhecimento, que me potenciam, possibilitam que isto aconteça, claro. E tudo aqui, não é? Tudo, ajuda, neve, não é? Isto tudo ajuda, tudo contribui. E do ponto de vista cognitivo, falando agora, por exemplo, de temáticas como o raciocínio lógico-matemático, não é? E de que forma é que este ambiente, tudo isto que eu também descrevi até então, que nós praticamos na Open, vai privilegiar também um bom desenvolvimento das crianças, não é? O que é que no dia-a-dia, de tudo aquilo que eles fazem, também está a estimular este ponto de vista cognitivo, que aos olhos de muita gente é só estarem a brincar, estarem só cá fora, estarem só. Não é? Estarem só. Eu acho que é de estarem só. É engraçado que nós... Só a brincar. É isso. Nós somos marcados também pelas pessoas que apanhamos, pessoas, não é? E é engraçadíssimo que houve um educador da minha filha mais velha que um dia numa reunião disse: eles têm que ter tempo para fazer nada. Nada. Estar só. Deixá-los sentados, olhar para o nada se quiserem. Vão criar criatividade naquele momento, não é? Vão fazer aquilo que eles quiserem naquele momento, sem nada organizado. E o que vocês potenciam aqui do ponto de vista de desenvolvimento cognitivo, que depois tem tradução direta no raciocínio lógico-matemático, dedutivo, conhecimento geral, aprendizagem concreta, é exatamente isso. É que muitas das vezes o que acontece é que os miúdos, o que eu noto é que, na maior parte dos contextos, eles têm que aprender decorando e não percebendo. Okay? Isso não é bem aprender, isso é decorar. Isso é decorar, exato, okay? Memorizar. E, portanto, é algo que vai ficar retido por curto espaço de tempo, depois é esquecido e siga para a frente. O problema é que não pode ser assim na maior parte das coisas, nós temos que consolidar bases para ir sedimentando, porque as coisas vão se complexando cada vez mais, não é? Então, imaginando que nós aprendemos em contexto, ok? Não sei, vamos fazer uma experiência, um projeto sobre, flores, ou uma série qualquer que um deles viu na televisão. Nesse contexto ele vai aprender, imagine, a parte de matemática, a parte de geografia, a parte relacionada com aquele contexto. Ele nunca mais vai esquecer disso. Porque foi aprendida num contexto que lhe dava prazer. É significativo, uma aprendizagem significativa. E, portanto, fica e retém. E, portanto, dizer assim, o que é que eu acho que este ambiente propicia? Exatamente isso. É a capacidade de aprendizagem e não só de memorização, não é? Pronto. Porque nós conseguimos aprender em contexto, torna-se significante e retemos. E dizer assim, se me faz diferença que seja num contexto de um espaço exterior, num contexto de uma sala de aula, acho que é um dos miúdos que se sentem melhor.
onde eles têm de sentir. Acreditamos mais é que é mais rico haver esta possibilidade de poder acontecer em qualquer um dos contextos. Não é? Exato. É isso, eles podem escolher. Não, e o poderem experienciar, não é? Eles não estão só a aprender sobre. Uma das coisas que já me falaram aqui, famílias quando vinham, era eu reparo que eles não têm aqui um quadro do tempo, ou não têm. Então, não, eles não têm um quadro do tempo, eles na verdade eles sentem o tempo e experienciam. Depois aí vai à reflexão da família, não é? Então, o quadro do tempo numa sala típica, não é? Porque eles são pré-escolar, imagina aqui, e até vamos agora pensar numa sala heterogénea de pré-escolar. Eles chegam, têm um quadro do tempo, eles preenchem o tempo de manhã, eles estão lá dentro. Certo. E a única coisa que eles precisam de ter é, muitas vezes, a camisola deles, o bib, não é? E pronto, nada mais. Eles, na verdade, aqui, eles não têm um quadro do tempo, porque um dia aqui, eles chegaram de manhã, está frio, eles têm que ter a camisola, o casaco e se calhar o gorro, depois foi ficando mais calor, tirar o gorro, estão dentro da sala, tiram o casaco, voltam cá para fora, afinal agora está bom tempo. Eles nem sabem que tempo é que teve, na verdade teve todo o tempo, às vezes teve todo o tempo. As estações. E aquilo, na verdade, nós pomos aquilo, porque a reunião da manhã ou o que for, no pré-escolar, eles sentaram-se e aquilo aconteceu às 8h30 ou às 9 e era aquele tempo, a meio deixou de chover, ficou solinha, vai lá para trocar aquilo para o sol. Não, porque aquilo foi de manhã, era naquele horário. Eles, na verdade, aqui vão sentir e vão experienciando. É a dinâmica, é muito mais enriquecedor, porque é a mudança, eu vivencio e eu sou fruto daquilo que eu experiencio e vivencio, não é? E portanto, se eles conseguem sentir na própria pele, para que é que tem que estar num quadro? Não tem. Eu sei o que é, portanto não faz sentido. É esta reflexão que eu acho que é importante. Pois com isto, vem tudo o resto. Este dinamismo de dia implica que eles depois tenham também que ser muito mais autónomos. Claro. Mitos que descem, vestem casaco, tiram roupa de chuva, põem roupa de chuva, sabem que aquilo está cheio de lama, têm que limpar. Suaram, tem que ir lavar. E faz parte. Não trouxeram, tem que trazer, porque já sabem que a consequência vai ser, não vou poder brincar. Bolas, não são eles que não beneficiam disto, não é? O meu pai, o teu pai. Não, querida, a roupa é tua, não é? O teu pai, com toda a certeza, que não se esqueça de levar para o trabalho dele aquilo que era dele, não é? Ou a tua mãe, não é? Tu é que precisas de estar mais responsável por isso. Naturalmente, sensibilizamos a família para ajudarem nesse processo. Mas é uma coisa que tem que se perceber que é nossa, não é? Não é uma questão de responsabilizar. Eu diria que é potenciador, regulador e autonomizante. Assim, em 3 palavras. O desporto e a música têm lugar obrigatório nas nossas atividades. A tua paixão pela música influencia de alguma forma a tua abordagem como médica? Bastante. Eu canto bastante, às vezes. Os pais até ficam a olhar para mim e dizem, tu está a cantar a música. Eu disse, pronto, desculpem. Isto é terrível porque eu nasci, portanto, eu cresci com música, não é? Eu estudei no conservatório e até foi uma coisa mais formal, não é? Depois eu costumo dizer que sou a ovelha negra da família, porque não havia médicos na família e eu decidi que ia para a medicina. E depois já havia músicos, mas eu decidi que era a que não ia ser música. Portanto, a minha irmã seguiu e é cantora lírica e, portanto, lá está, na família há muita música. E a música sempre me ajudou imenso na minha capacidade de concentração. Eu sentia, desde pequenina, eu sempre senti isso, ajudava-me a concentrar, ajudava-me a focar, e qualquer sítio que eu tivesse tem de ser sempre algum, não é ruído, é música, pronto. E eu sinto que os miúdos é uma das coisas que mais prazer têm, é com música, com a dança, com os ritmos. Pode ser música organizada, pode ser só bater um batuque com, olha, até com uma espátula, às vezes que eu estou às vezes na consulta, eles estão com as 2 espátulas, aquelas de madeira, antigas, que a gente testa na época, associam a pôr lá atrás na garganta, e os meus miúdos associam as espátulas, regra já a colar autocolantes, porque é super divertido, e depois fazer um batuque com as 2 espátulas. Portanto, a música está sempre presente. E se eu dissesse que achava, olha, lá está, não disse um hábito saudável, porque também ainda não é assim tão abrangente, mas se calhar era uma coisa fundamental a estar presente sempre, sim. E não a música no sentido de, temos de ter a música do bom dia ou a música do Deus. Não, de todo, hoje não é? vamos sentar e eu estou a fazer um ritmo e vem outro e bate o ritmo igual e vem outro e juntos. Ok, estamos a fazer música todos juntos, que giro. Então podemos inventar uma coisa à volta disto. Ou eles ouvirem, por exemplo, uma música diferente, uma música clássica, para mexer com eles. O que é isto? É isto, é um bocado estranho. Foi com aquele cara logo estranho, mas depois até gostam, depois até percebem, para a gente contar a história por trás da música. Eu acho que a música devia ser transversalmente, devia estar sempre presente. E eu fomento isso nos meus filhos também. Podemos ajudar a desenvolver o sistema imunitário das nossas crianças? Sim, com certeza. Como é que podemos fazê-lo? Expondo-as com o risco calculado. Ou seja, isto é um bocado difícil de explicar, não é? Portanto, eu costumo dizer aos pais que quanto mais nós os protegemos, menos eles têm oportunidades de se imunizar. Então nós não podemos ter uma criança numa bolha, porque essa bolha, a certa altura, vai deixar de existir, e quando deixar de existir, então vai ser uma catadupa de infecções e de chatice e de coisas também, porque aquela criança não foi preparada, aquele sistema imunitário não foi preparado. E, portanto, aqueles mitos engraçadíssimos do
andar descalço, não pode andar descalço. Eu sempre a dizer, os pais matam-me na consulta quando eu digo, tem o pé chato. Olha, andar descalço, sabe? Andar descalço o mais possível, quanto mais descalço andarem, melhor. Ficam a olhar para mim com aquela cara assim, não tenho que dizer, eu disse isto, não pode ter dito. Eu disse, sim, pronto. Depois eu disse, com uma mainha, doutora, e assim, olha, idealmente, sem meia, pronto. Se vos fizer muita confusão, pronto, nesta altura do inverno pode ser com uma mainha. Eu digo isto mesmo na consulta, e portanto, por exemplo, andar descalço é daquelas coisas que a gente fala e que é super importante. Aquele mito das diferenças de temperatura, eu acho imensa piada. Apanhou um resfriado porque apanhou ali uma corrente de ar. Não há corrente de ar que constipe ninguém, atenção, não é? O que nós temos é que saber estar nos diferentes contextos e saber que quando mudamos de ambiente temos, o que vocês estavam a dizer, vamos para a rua, vamos para a chuva, então o que é que temos que fazer? Vamos proteger, vamos calçar umas calostas, vestir uma roupa de chuva, pôr um gorro, pôr alguma coisa se estiver muito frio. Proteger-nos. Se calhar se eles vão entrar no carro para uma cadeirinha alta, não, se calhar tiramos o casaco, não é? Pronto, sim, eles chegam à urgência com febre e não têm febre, eles só estavam no ovo, hiper tapados, hiper cheios de roupa, e a gente quando chega, imagina, despimos-los, a temperatura baixa e fica tudo ok. Portanto, este trabalho não é feito muitas das vezes, e portanto, esta exposição, uma exposição, é um risco relativo, na verdade, como eu digo, que é, nós não os vamos pôr, agora sim, vais para a chuva e ficar aí, não é isso, mas o andar descalço, o permitir molhar o pé numa poça, o permitir sentir a chuva a cair na cara, o permitir brincar ao ar livre, mesmo que não esteja um dia. Eu tenho miúdos respiratórios, isto é uma daquelas coisas que, não sei se vocês sentem aqui, mas tenho imensos miúdos que têm infecções respiratórias recorrentes, ok? Muitas das vezes o que é que nós temos, sobretudo quando são infecções altas? Eles têm que sentir o mar, o salitre, o ar do mar. Doutora, mas agora é inverno, não vamos passear ao pé do mar. Não, vão passear, só que ele vai agasalhado. Vai com o seu gorrinho, vai com o seu quispo e vão passear, vão almoçar ao restaurante mesmo em frente ao paredão. E faz considerar para mim, então, não é isso que vai ajudar a libertá-lo. Vocês vão ver que vocês vão e quando vierem para casa, ele vem muito melhor. E pouparam numa série de medicamentos. Passaram tempo em família e tal, está tudo o resto. Já nem estou a falar do resto. Já nem estou a falar do ganho, não é? Todo que está, não é? Pronto. E acho que sim, portanto, acho que estas coisas de poder brincar e vocês aqui têm um espaço para usar nesse sentido, não é? Privilegiamos o espaço e os momentos são mesmo potenciados. E os momentos são mesmo potenciados nisso. O que é que depois é preciso? Uma logística associada, que é, estamos assim, é importante se calhar, nós há dias em que, sei lá, quantos banhos quentes, banhos assim mais para passar, assim, que é exatamente, está mais frio e tiveram a chuva, naturalmente, agora para trocar de roupa, vamos reequilibrar aqui a temperatura e vamos naturalmente vestir todos roupa sequinha, lavadinha para... Exato. Agora, que para casa vão 4, 5 e 6 mudas de roupa num dia, é o quê? Acontece. Vamos pegar em vários pontos que já tocaste e vamos terminar aqui com a pergunta com que concluímos sempre. Diz-me, 3 mudanças urgentes na educação em Portugal que vejas... Como importantes. Melhorar o rácio, porque isso permitia-nos ganhar tempo e ganhar capacidade de trabalhar com as crianças aquilo que nós fomos falando hoje aqui. Criar espaços de exterior, que eles possam estar, espaços não necessariamente organizados, não tem que ser uma sala de aula com todos os cantinhos organizados, dar espaço e criatividade para as crianças criarem a sua própria sala, por exemplo, isso é fácil de fazer, razoavelmente fácil. E a terceira, mudar um bocadinho os estigmas, melhorar a comunicação. Criar escolas mais abertas às famílias e famílias mais abertas às escolas. Acho que era fundamental. Obrigada. Nada. Foi um gosto receber-te. Prazer em ver. Obrigada e até à nossa próxima conversa.